tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Cerqueira Borges. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo aceite do trabalho e agradecer a presença de todos aqui reunidos. O tema da palestra do trabalho é o uso da posição prona nos pacientes em respiração espontânea admitidos na UTI por Covid-19. A posição prona ela já vem sendo utilizada há mais de 40 anos nas unidades de terapia intensiva para o tratamento da hipoxemia em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Tá? Há relatos desde 1971 do uso da posição prona para o tratamento da hipoxemia. Tá? Mais recentemente, os benefícios da posição prona elas foi demonstrada no estudo PROSEVA, onde sessões prolongadas e precoces da posição prona foi capaz de reduzir a mortalidade dos pacientes que estavam submetidos à ventilação mecânica com síndrome de desconforto respiratório grave. Mas será que esses benefícios de redução da mortalidade que foram encontrados em pacientes em ventilação mecânica com síndrome de desconforto respiratório grave podem ser transferidos para um paciente que está em respiração espontânea, que está hipoxêmico, provocado por Covid-19, sendo essa uma das características principais da doença, que é a hipoxemia nos pacientes durante a permanência na UTI? Por isso, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da posição prona em pacientes em respiração espontânea admitidos na UTI por Covid-19 sobre dois desfechos clínicos, sobre a taxa de ventilação mecânica e sobre a mortalidade no decorrer do tempo. Este é um estudo de coorte retrospectivo que avaliou 726 pacientes admitidos em 3 diferentes UTIs do Hospital Samaritano Higienópolis durante o período de março de 2020 a abril de 2022. Tá? Para o paciente ser incluído no estudo, eles tinham que ter um diagnóstico positivo confirmado com RT-PCR para Covid-19 e não ter sido entubado nas primeiras 24 horas de admissão na UTI. Tá? Como que é o protocolo de posição prona em respiração espontânea lá da nossa instituição? Primeiramente, os pacientes têm que ser colaborativos, conscientes e tolerar esta posição. Além disso, o paciente teria que estar usando um catéter nasal menor ou igual a 5 litros por minuto, com uma saturação menor ou igual a 90%, ou o paciente tinha que estar usando catéter nasal de alto fluxo com uma FI menor ou igual a 50%, com uma saturação menor ou igual a 90%. Então, aqui é o exemplo de um paciente em posição prona, utilizando o capacete durante a ventilação não invasiva, fazendo a posição prona em respiração espontânea. A coleta de dados foram feitas por 4 fisioterapeutas através do prontuário eletrônico. Tá? A análise dos dados foi feito teste T ou teste Mann-Whitney para dados quantitativos. O teste Q-quadrado para as variáveis qualitativas. Foi utilizado curvas de Kaplan-Meier com o nível de significância testado pelo log-rank. E para avaliação da posição prona espontânea sobre a mortalidade no decorrer do tempo e potenciais variáveis de confusão, foi utilizada a regressão de riscos proporcionais de Cox. Tá? Ao todo, nós avaliamos 726 pacientes, sendo 437 no grupo tratamento convencional e 289 no grupo posição prona. Se nós observarmos os pacientes do grupo prona, eles eram mais jovens, com uma idade média de 56 anos, e do grupo tratamento convencional, com uma idade de 63 anos. Tratamento convencional, ou seja, são os pacientes que não receberam posição prona. Tá? Os pacientes, havia uma porcentagem maior de pacientes do sexo masculino, com 69% no grupo prona espontânea, contra 59% do tratamento convencional. Quando eu olho as comorbidades, não houve diferença significativa nas comorbidades entre os grupos, exceto a doença arterial crônica, que foi mais prevalente no grupo tratamento convencional, com 8%, e 3% no grupo prona espontânea.
Quando eu analiso o tempo do início dos sintomas até a admissão na UTI, o tempo foi maior no grupo prona espontânea, com uma mediana de 8 dias, comparado aos 7 dias do grupo tratamento convencional. Quando eu avalio o score de prognóstico, o SAPS-3, eles eram maiores no grupo tratamento convencional, com uma mediana de 52 contra 45 no grupo prona espontânea. Quando eu vou analisar a porcentagem de comprometimento da tomografia na admissão na UTI, eu vejo que os pacientes do grupo prona espontânea tinham uma prevalência maior, com comprometimento entre 25% e 50%. Tá? Ou seja, 64% deles tinham esse tipo de comprometimento, contra 49% no grupo tratamento convencional. Quando eu avalio a porcentagem de pacientes que utilizou ventilação não invasiva, eu vejo que no grupo prona espontânea foi utilizado mais ventilação não invasiva no grupo prona espontânea, com 77% deles utilizando, contra 65% no grupo tratamento convencional. Já o tempo de terapia de alto fluxo foi maior no grupo prona espontânea, com uma mediana de 4 dias, frente aos 3 dias no grupo tratamento convencional. Agora, um dos desfechos do estudo, que era a ventilação mecânica, eu observo que quase 50% dos dois grupos utilizavam ventilação mecânica. No grupo tratamento convencional era 50,1%, já no grupo prona espontânea 48,8%. Não houve diferença significativa na taxa de ventilação mecânica nos dois grupos. Quando eu analiso o tempo de dias que eles ficaram submetidos à ventilação mecânica, eu também não encontro diferença significativa, com uma mediana de 12 dias, frente a 13 dias do tratamento convencional. Já quando eu analiso a taxa de mortalidade, eu vejo que no grupo prona espontânea, 13,9% dos meus pacientes evoluíram a óbito, contra 27% no grupo tratamento convencional, com uma diferença significativa entre os grupos. Putz, desculpa que está a claridade, não dá para ver as curvas da mortalidade ao longo do tempo. Não dá para saber. Mas, assim, acreditem em mim, tá? A curva vermelha que estaria representada ali, que não dá para ser visualizada, ela mostra que os pacientes tinham uma menor probabilidade de evoluir a óbito no decorrer do tempo no grupo prona espontânea, quando comparado ao grupo tratamento convencional, tá? Com uma razão de chances de 0,55. Ou seja, os pacientes que ficaram em prona espontânea tinham 45% menos de chance de evoluir a óbito no decorrer da internação, quando comparado ao grupo tratamento convencional. Quando eu vejo a análise de regressão com as potenciais variáveis de confusão, eu vejo que a única variável que apresentou associação com a mortalidade, com a redução da mortalidade, foi a prona espontânea, tá? Com o exponencial beta de 0,55 e o nível de significância de 0,02. Então, este é um dos primeiros estudos com uma grande quantidade de pacientes que conseguiu demonstrar talvez um possível benefício do uso da posição prona na redução da mortalidade em pacientes com COVID-19 admitidos na UTI. É possível que os benefícios da posição prona, como uma menor compressão torácica nas porções dependentes, uma redistribuição do fluxo sanguíneo da porção ventral para dorsal na hora que eu coloco ele em posição prona, uma menor pressão transpulmonar e uma alteração da relação VQ, possa diminuir a lesão autoinfligida no meu pulmão, ter uma melhora da hipoxemia e, com isso, uma redução da mortalidade. É claro que são necessários outros estudos de forma prospectiva, tá? Ensaios clínicos, para eu encontrar isso daí. E a conclusão do estudo é que a posição prona em pacientes em respiração espontânea, ela foi capaz de reduzir a mortalidade nos pacientes admitidos na UTI por COVID-19 sem alteração na taxa de ventilação mecânica. Muito obrigado.